coisas irreais ou irreais. Os tempos mudaram, agora se fala nela, a maldita caixa encantada que todos adoram, e fica como se tivessem parado o tempo e nunca acordassem para a realidade. Agora não vão à praça nem ao parque, nem saem à noite para ouvir a banda. Não ouvem o vento soprando sobre as árvores e nem se encantam com a beleza do luar. Mas um dia eles acordarão e dirão que a vida não é para ser desperdiçada, e sim aproveitada de cada natureza. O Daniel, da quinta série. Réveillon do Rio de Janeiro. No Réveillon de 1900, eu estava no Rio de Janeiro. E para mim, essa festa, comprei roupas que eu devendo usar muito forte. Passei o dia... Porque voltei a estudar. A vida nos ensina a viver de uma forma dura para que superemos todos os obstáculos. A escola nos passa conceitos e valores que nos integram à vida social, colocando à disposição dos alunos a história do mundo e, respectivamente, a do homem. A meta principal do ensino é preparar a infância e a juventude, oferecendo-lhes oportunidade de transformação, abrindo-lhes portas antes fechadas pela ignorância. Hoje a juventude necessita se ligar mais aos estudos, pois o mundo moderno exige conhecimentos. Eu particularmente valorizo muito a escola, pois estive fora dela por vários anos. Agora voltei aos bancos escolares, mais maduro e responsável, feliz por ter conseguido uma vaga. Ficaria muito satisfeito se outros jovens pudessem sentir o prazer e a alegria que carrego comigo, de poder novamente ter colegas idealistas como os meus, e ter professores que tudo fazem para nos ajudar. Se a juventude brasileira valorizasse mais a escola, não haveria tantos jovens se perdendo em vícios. Hoje eu estudo não apenas para conseguir um bom emprego, mas para adquirir conhecimento. Peço a Deus que abençoe os educadores, pois dependemos deles para a nossa formação. Olha, como nós temos 1.800 alunos, seria impossível colocar o nome de todos eles em todos os textos. Mas, para o ano que vem, eu acredito que muitos outros alunos também serão autores que constarão no nosso livro. Né? A professora Solange vai ficar mais alguma coisa. Que os alunos precisam muito dos professores para crescer. Estão enganados os alunos quando pensam que só o aluno precisa do professor. Quando a criança chega à escola, muitas vezes acompanhada por sua mãe, com aquele medo, nós estendemos a nossa mão. Estamos sempre prontos a entregar a nossa mão. E há sempre uma troca. Hoje nós aqui dissemos aos alunos, muito obrigado por vocês existirem e por vocês serem capazes de enriquecer com suas vidas as nossas vidas. Amigos, alunos da Escola do Hélio,
meu amigo prefeito municipal Flávio Dorim, vice Toninho Lorenzetti, vereadores presentes, o Natal, o Rivaldo, doutor Inferno. Eu venho falar em nome dos meus companheiros, em nome do prefeito, em nome do vice-prefeito, dizer à direção da escola, aos professores da escola, aos alunos, aos funcionários, que é com muita alegria que a gente comparece a essa escola para ver o lançamento de um livro, principalmente num momento de tantas desesperanças, de tanta coisa triste e de momentos tão difíceis que todo esse país passa. Mas quando a gente vem aqui e encontra esse livro feito pela juventude, a gente tem a certeza de que nós temos solução e de que estamos apenas começando esse grande caminho, que é o caminho de fazer um país mais justo, com vida mais justa e com gente mais feliz. Eu, que gosto muito de ler, que tenho por hábito a leitura, quero dizer a vocês estudantes, a cada uma dessas crianças que aqui se faz presente, que a leitura, que o livro é, na minha opinião, o maior amigo do homem. Um homem que tem a tranquilidade de buscar na leitura os melhores caminhos, por certo, sempre os encontra. E eu quero dizer da minha alegria e da alegria dos meus companheiros vereadores, do prefeito municipal, do vice, de virmos aqui hoje, nesta festa simples, mas carregada do simbolismo da cultura, do simbolismo da esperança. E eu vou encerrar dizendo uma frase que ainda hoje eu li num livro. Eu estou lendo agora, que é um livro sobre a história da vida do Vinícius de Moraes. E há uma passagem que ele diz o seguinte: vocês nunca deixem de sonhar, porque um homem, quando deixa de sonhar, pode continuar vivo, mas por certeza deixará de viver. É preciso sonhar, e mais do que sonhar, é preciso ter a crença inabalável de que nós vamos realizar os nossos sonhos. A todos vocês, o nosso muito obrigado e a nossa gratidão por nesta noite vocês nos darem um pouco mais de esperança de que nós vamos realizar o sonho de um país melhor. Muito obrigado a todos e meus parabéns a todos. Elo, que é o cantor aqui da escola, já é profissional e vai dar um show para vocês. Quem quiser dançar também estará ali o espaço próprio para dança. Tenho a certeza que as pessoas presentes vão adorar a exposição do livro, porque eu da Lucila, e não vou esperar para ler o livro, porque tem que pensar na minha vida. Eu acho que todos nós hoje vamos sair mais enriquecidos daqui após o livro. Bom, pedindo para comentar sobre o livro, o porquê do livro. E eu resolvi falar então um pouquinho de mim, porque o livro surgiu em decorrência do meu crescimento pessoal, das barreiras que eu consegui derrubar na minha pessoa. E eu penso que é bom para mim, mas existe com certeza muitas outras pessoas que não. Bom, falando em barreiras, eu acredito que todos nós tenhamos diversas. Agora, existem algumas que são assim, bem flagrantes, na grande maioria. E é uma que eu também tinha, e que eu tive que deixar, que é o eterno culpar o outro. Então é muito fácil a gente culpar o outro
objetivos são necessários, mas não objetivos pequenos. Ter coragem e ousar. Outra barreira que eu tive que derrubar. Não viver o momento. Essa é uma também que a grande maioria faz. Não vive o momento. Então as horas vão passando, você está de manhã pensando no que vai fazer à tarde pensando no que vai fazer a semana que vem. E o momento? Você perdeu. O momento é único. Nesse momento que estou vivendo agora é lindo, porque estou lançando um livro e estou tendo a grande satisfação de ter vocês comigo. É lindo esse momento. É lindo, obrigada. Mas a gente precisa prestar mais atenção nos momentos. E se você aprender a valorizar pequenas coisas, você vai viver o momento mais intensamente. Porque todos nós temos grandes coisas do que pensar, né? Mas as que estamos fazendo durante o dia são importantíssimas também. E se a gente conseguir fazê-las plenamente, agindo plenamente naquele momento, a gente vai sentir mais alegria. E quando subimos as pequenas coisas intensamente, elas se tornam maiores e mais importantes. Um padrão mental negativo. Não tarde demais. Que os padrões mentais dirigem a nossa vida, se concretizam no dia a dia. E que existem padrões que a gente já adquiriu o hábito e não para para pensar no quanto ele está te prejudicando. Por exemplo, tem assim, eu não mereço. Essa repetição desses chavões mentais interferem no nosso dia a dia. Então você afasta situações que você gostaria que te acontecer por não se jogar digna de recompensa, por acreditar que não merece. Né? Então eu vou me inverter nessa situação, colocar chavões positivos para o meu dia a dia, para a minha vida, para o meu futuro. E é isso que eu vou aconselho que façam com o Pessoal, eu não preparei palestras para só participar, então eu vou encerrar uma história que eu li alguns meses atrás e fiz uma interpretação. E nela eu já passo algumas coisas que eu gostaria de contar com vocês. Uma história há muito tempo atrás, mas muito mesmo. Ou quem sabe teria sido hoje, ou quem sabe esteja acontecendo agora. Muitos homens, senhoras, crianças estavam fazendo uma viagem. Só que a estrada era muito linda. E essa subida cansava todos, embora fizessem acabar. As pessoas olhavam umas para as outras e nos seus semblantes elas passavam todo cansado, todo foro. De repente, houve uma voz.
a paz inatingível. Comigo você entende que seus pensamentos de mágoa, de rancor, são como pedras atiradas no mar. As pedras, quando atiradas no mar, elas rodam pontinhas, batem até a margem e retornam ao local de origem. Seus pensamentos de mágoa, de ódio, seguem o mesmo percurso. São energias lançadas numa frequência que, quando encontram um limite, retornam para você, somatizando doenças, até as mais sérias têm sua origem nesse sentimento. E por último, havia um brilhante muito lindo, especial, muito grande e de um brilho incomparável. Tocou e esse brilhante me disse: eu sou o amor em injeção. Eu existo dentro de você e para você. O homem surpreso não entendeu esse maravilhoso. E o brilhante lhe responde: não entendeu? Eu te imaginava. Porque o homem, quando me sente, buscando em seu coração, ou me distribui aleatoriamente ou me sufoca. Mas eu existo em você, para você. Eu quero estar presente nos seus pensamentos de compreensão consigo mesmo quando você errar. Quero estar presente na hora da alimentação para selecionar alimentos. Quero estar presente na hora que você estiver triste, como seu melhor amigo. Quero estar presente na hora de dizer não, quando for preciso. O homem feliz, emocionadíssimo com o tesouro que tinha carregado nas costas, começa a guardá-lo. Olha a estrada percorrida e diz: obrigado. De repente, uma vozinha diz: obrigado, sou eu. Ele olha do lado e vê um diamante que ele deixara no chão. Apanha o diamante escrito no nome, é grátis. Ele o guarda